Mas Josafá, ele toma uma postura em abolir a idolatria e convocar Jerusalém para adorar tão somente ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então Josafá, irmãos, ele teve a atitude nobre, reconhecer a quem deveria ser adorado. Enquanto Acazia, ele dá continuidade à adoração aos deuses que os seus pais o adoravam, que era o Deus chamado Baal. Meus irmãos, a Bíblia diz que um certo dia Acazia, ele cai de uma janela. Não sabemos o que ele fazia na janela. Não sabemos o que ele estava fazendo naquela janela. Mas a Bíblia diz que era uma janela alta. E a Bíblia diz que ele cai pelas grades daquela janela. E a Bíblia diz que quando ele cai, a Bíblia diz que ele adoece. Nos dá a entender que muitas das vezes alguém cai, pode até cair, pode até dar uma topada e não adoecer. Já vi pessoas dar topada e arrancaram a ponta do dedo, arrancar unha. E já vi pessoas dar topada e não acontecer nada. Não é verdade? Então a Bíblia diz que Acazia caiu e o texto diz que ele adoeceu. O texto diz que ele adoeceu. Ao ponto de se preocupar, ao ponto da sua doença se agravar e ele se preocupar ao ponto de querer saber se ele iria ser curado. A Bíblia diz que ele chama alguns dos mensageiros e diz: olha, vai consultar ao Deus Baal-zebub, que é o Deus de Ecrom. Ecrom era uma cidade habitada por filisteus. Ecrom, Baal-zebub era tido como Deus da mosca, onde os moradores daquela cidade veneravam aquele ídolo chamado Baal-zebub. Então Acazia chama seus mensageiros e diz: vai lá, pergunta para Baal-zebub se eu vou ser curado, se eu serei curado desta enfermidade, se eu irei me levantar desta cama. A Bíblia diz que os mensageiros se levantaram e foram ao encontro do Deus chamado Baal-zebub. E quando eles vão no caminho, Deus se utiliza de um profeta conhecido por todos nós, chamado Elias. Elias, o tisbita. Deus levanta a Elias e Deus diz: Elias, levanta-te, vai ao encontro dos mensageiros de Acazia e pergunta para ele se não tem Deus em Israel para ele consultar. Pergunta para ele se não existe um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que verdadeiramente deve ser adorado. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus que governa. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus que cura. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus que sara. Pergunta a ele se Israel não tem um Deus todo-poderoso. Vá lá e pergunte a ele se não tem Deus em Israel para eles adorar. Escute, você não precisa procurar Deus em algumas portinhas por aí não. Deus está aqui, a porta está aberta, a fonte está aqui, ela está jorrando e Deus está aqui para falar, para abençoar, para operar, para restaurar, para curar, para te dar vitória, para te dar resposta. O Deus de Israel está aqui. Aleluia. Pergunta a ele se não tem Deus em Israel. E diga a ele, da cama que ele subiu, ele não vai descer. Chega uma hora, irmão, que Deus chama eu e você para uma conversa. Deus, ele dá oportunidade ao homem, mas tem uma hora que ele diz: senta aqui, vamos conversar. Algumas coisas precisam ser esclarecidas e você precisa ouvir algumas coisas. Vai lá, diz para ele. Aí a Bíblia diz que Elias sobe e se encontra com os mensageiros de Acazia e diz a ele: olha, pergunta a Acazia se não tem Deus em Israel para Acazia adorar, para consultar.
se não tem um Deus que pode resolver o problema dele, ao ponto dele mandar consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrón. Volta lá, diz para ele, da cama que subiu, ele não se levantará, ele morrerá. Os irmãos, observe que os mensageiros voltaram muito rápido, ao ponto de perturbar o rei. E o rei diz: vem aqui, por que voltaste tão rápido? Ele disse: olha, um mensageiro se apresentou a nós. E mandou te perguntar se não tinha Deus em Israel para você consultar.